Olá, meus amigos, sou o professor Júnior Vieira, estamos aqui no Método X e é uma honra poder iniciar o meu curso de Direito Constitucional. Estou muito feliz poder iniciar o curso de Direito Constitucional da forma que eu sempre quis. É o meu Direito Constitucional de A a Z. Eu quero muito levar você à aprovação, eu quero muito ajudar você na tua prova de concurso público. Preparei um curso extremamente importante e extremamente eficaz, onde eu vou abordar questões doutrinárias, questões da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E eu espero de verdade poder contribuir com o teu crescimento. Então, antes de mais nada, eu gostaria de deixar os meus contatos. Tem lá no Instagram, não é isso mesmo? Professor Júnior Vieira lá no Instagram. É a mesma coisa no Facebook, Professor Júnior Vieira. Eu respondo as suas mensagens no direct, fique à vontade para tirar suas dúvidas. Estarei sempre à sua disposição. No nosso curso haverá também um material didático complementar, com várias questões, também com a parte de teoria, né, que vai poder auxiliar nos teus estudos. Eu falo um pouco rápido, se você gosta da técnica de acelerar vídeos, faça um teste, porque eu falo muito rápido. Então teste isso daí, se for eficaz, fique à vontade de utilizar. Então, sem mais conversa, sem mais papo, sem mais delongas, vamos avançar no nosso estudo de Direito Constitucional. Eu vou começar com um estudo muito importante para a sua prova. Você que está se preparando para concurso público, não haverá uma questão de direito constitucional na sua prova que não aborde direitos fundamentais. É um tema gigante, tem muita questão doutrinária, aspecto também da jurisprudência do Supremo, que é muito importante para a sua prova, e nós vamos aqui alcançar aqui e avançarmos aqui no nosso estudo tratando dessas questões importantes. Então, acompanhe comigo, vamos nessa teoria aqui, ó, dentro dos direitos fundamentais. Vamos falar rapidamente sobre a teoria geral desses direitos fundamentais. E quando eu falo de direito fundamental, meus amigos, você sabe que eu estou falando aqui, que pode até cair na sua prova, direitos fundamentais como sinônimo de direitos humanos. Eu já vi isso mais de uma vez em prova. Direitos fundamentais como sinônimo de direitos humanos. Só que eu gostaria que os senhores soubessem que direitos humanos tem uma conotação internacional. Internacional. Eu já vi isso em prova de concurso público. Enquanto direitos fundamentais tem uma conotação interna. Interna, por ordenamento jurídico interno. Então aqui, ó, tem uma conotação interna e aqui uma conotação internacional. Então aqui é interno e lá é externo. Não é isso mesmo? Externo. Quando eu falo direitos humanos, no âmbito internacional, externo, proteção dos direitos humanos. Embora, olhe para cá, embora grande parte da doutrina também utilize como sinônimo, mas fica aqui a crítica, sabendo que direitos humanos está para um parâmetro internacional, enquanto direitos fundamentais para o aspecto interno, beleza? Aspecto interno. Muito bem, então teoria geral dos direitos fundamentais. A primeira consideração, amigos, acompanhem comigo. Qual é a ratio? Qual é a justificativa? Qual é a razão para que tenhamos direitos fundamentais? Qual é a razão? A primeira razão, o primeiro argumento, eu vou colocar aqui como 1.1, vou até colocar minha canetinha preta, apagando aqui, ó, bonitinho. No 1.1, a primeira razão é porque nós temos a dignidade da pessoa, dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana. E quando eu falo de dignidade da pessoa humana, cuidado com o que eu vou falar agora. A dignidade da pessoa humana, meus amigos, cuidado, é um fundamento da República. E quando eu falo de fundamento da República, está esculpido aqui, ó, no artigo 1º da Constituição. É o fundamento da República, a dignidade. E durante anos, olhando para cá, a doutrina vem tentado definir, conceituar dignidade. O professor Paulo Bonavides fala que é um valor intrínseco em si. Né? O professor Alexandre de Moraes também conceitua, trazendo o valor intrínseco de cada pessoa em si. E a dignidade da pessoa humana é um princípio extremamente importante, porque com base na dignidade da pessoa humana, nós temos várias decisões importantes. Por exemplo, a questão das pesquisas com células-tronco embrionárias. Nós vamos estudar a famosa DPF número 54, que o Supremo autorizou pesquisas com células-tronco. A pessoa, vê se não tem a ver com a dignidade da pessoa humana, as pessoas poderem sair de uma cadeira de rodas, o futuro, a cura da paraplegia, da tetraplegia, das escleroses múltiplas. O futuro
Com base na dignidade da pessoa humana, o ministro Aires Brito, como relator, entendeu pela possibilidade de pesquisas com células-tronco. O aborto do feto anencéfalo, né? O aborto, a DPF 54 e a DI 3.510, que é o caso das células-tronco. A DPF 54, que trata do aborto do feto anencéfalo. O Supremo decidiu pela possibilidade do aborto do feto anencéfalo, quando comprovado, através de ressonância magnética, que aquele feto terá uma sobrevida muito curta pela possibilidade do aborto. Então a dignidade é um princípio extremamente importante. E olha só, talvez você não saiba o que era a dignidade, mas qualquer pessoa sabe me falar o que é a ausência da dignidade. E quando eu falo de direitos fundamentais, sempre que você se deparar com um direito fundamental, eu estarei falando aqui da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, como base, como razão para esses direitos fundamentais. Um direito fundamental vem potencializar a dignidade da pessoa humana. Talvez o senhor que esteja me assistindo agora, aí, estudando para concurso público, pensando, pô, é meio abstrato, né, falar de dignidade. Talvez o senhor não saiba o que é dignidade, mas qualquer pessoa sabe me falar o que é a ausência de dignidade. Eu pergunto para os senhores, eu estou aqui gravando no estúdio do Método X, aqui em Roraima, Boa Vista, capital de Roraima, e nós temos aqui uma crise migratória. E um dia desse eu estava indo para o trabalho aqui, e eu vi uma criança, não tinha mais de 3 anos, segurando uma plaquinha falando que não tinha comida, sem camisa no sol. Eu brinco que aqui no norte tem um sol para cada nortista. Aqui é quente. E eu pergunto, estava num sol, descalça, o pai lá também passando necessidade, a mãe, não sei como, e a criança pedindo comida. Talvez o senhor não saiba o que é dignidade, mas qualquer um sabe me falar o que é a ausência de dignidade. Então, a primeira razão aqui, rácio, para que tenhamos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana. E também, amigos, hoje nós estamos falando em um Estado de direito. E aí eu te pergunto, o que seria o Estado de direito? Eu posso resumir da seguinte forma. O Estado de direito é o Estado, aqui ó, com poderes, é o Estado com poder, com poderes limitados. É o Estado com poder limitado. Nem sempre foi assim. Quer ver um negócio? Antigamente, meu amigo Luiz, que está gravando aqui agora, eu pergunto para os senhores. Antigamente, se o rei acordasse de mau humor, ele poderia simplesmente tirar a sua vida? Imagina, tivemos um período no Brasil, que houve um período militar, que conta-se muito, né, que os direitos fundamentais não eram respeitados. Imagina, um governante acorda de mau humor, ele te prende, sem motivo. Hoje não. Hoje, inclusive, é possível tirar a vida de alguém no ordenamento jurídico brasileiro? É possível. Lá está em tempo de guerra, não é verdade? Em tempo de guerra, nos termos do artigo 5º, inciso 47, letra A, em tempo de guerra, né, guerra declarada pelo presidente da República, referendada pelo Congresso Nacional, que o Código de Processo Penal também regulamenta e trata sobre isso. É possível pena de morte no Brasil, mas não é a regra, porque eu tenho que respeitar direito fundamental. Não é de qualquer forma que pode tirar a vida de alguém. Não é de qualquer forma que pode tirar a propriedade de alguém. Nem sempre foi assim. Acordavam-se de mau humor, porque não tinham direito fundamental, tirava a propriedade, tirava a liberdade, não autorizava a liberdade de crença e religião, e com base no Estado democrático de direito, que é o Estado com poder limitado, eu te pergunto, quem limita o poder do Estado? Os direitos fundamentais. Então, toda vez que estivermos estudando direitos fundamentais, eu estou falando em 2 argumentos importantes. O primeiro, a dignidade da pessoa humana, e o segundo, porque hoje o Estado tem poder limitado, Estado democrático de direito. Beleza? Feita essa introdução importante demais, eu vou entrar aqui num assunto que despenca em prova, que são chamadas características dos direitos fundamentais. Meus amigos, existem várias características dos direitos fundamentais, eu vou tratar aqui delas com bastante força, porque eu sei que cai muito em prova. Então, quando eu falo os direitos fundamentais, esses direitos possuem características. E uma característica importante, vou colocar minha caneta preta, acompanhe comigo, no 2.1 aqui, ó, é a característica da relatividade. Grave esse nome. Relatividade, que é sinônimo aqui, meu amigo, de limitabilidade. Já vi muito em prova chamando de os direitos fundamentais limitados. Limitabilidade. Então, limitabilidade e relatividade. O que significa afirmar que um direito fundamental, ele é limitado, ele é relativo? Claro, você conhece aquela célebre frase, porque eles não são absolutos. Claro que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Eles são o quê? Eles são
relativos. Os direitos fundamentais não são absolutos. Quer ver um negócio? Você tem a sua propriedade. Mas eu te pergunto, o Estado pode desapropriar a sua casa? Pode, por exemplo, o prefeito de um determinado município falar, vou construir um viaduto ali. Ou governador, vou construir uma rua ali e desapropriar a sua casa? Claro que isso pode. Então, nem mesmo a propriedade é um direito absoluto, os direitos são relativos. Por exemplo, um conflito, né? Um exemplo que os livros tratam sobre isso. Imagine que a vida, um direito fundamental, vida, esteja em confronto com a liberdade de religião. Qual direito prevalece? Qual direito é mais importante, vida ou religião? Muita gente pode estar gritando aí agora, né, no computador. Claro que é a vida! Mas não é. Sabe por quê? Gostaria que os senhores lembrassem isso para a sua prova. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, em OBS. Olha só. Não há hierarquia. Hierarquia. Não há hierarquia entre direitos fundamentais. Eu não posso, pelos critérios abstratos do conflito de normas, por exemplo, hierarquia, temporariedade e especialidade, eu não posso, pelos critérios abstratos, vou colocar aqui, ó, mudar minha cor. Eu não posso, pelos critérios abstratos de solução dos conflitos, critérios abstratos para a solução dos conflitos, como, por exemplo, hierarquia, critério temporal, critério da especialidade. Eu não posso, por esses critérios, falar que um direito é mais importante do que o outro. Não posso fazer isso. Júnior, a vida não é mais importante que a religião? Depende do quê? Depende sempre do caso concreto. Nunca de forma abstrata. Não é possível afirmar que um direito abstratamente é mais importante que o outro. Quer ver um exemplo? Imagine a cena. Imagine que uma criança, ela perde muito sangue num acidente e os pais são testemunhas de Jeová e nós sabemos que as testemunhas de Jeová não admitem a chamada transfusão de sangue. Não é verdade? Imagina que essa criança perde muito sangue e o médico decida, opte, para salvar a vida da criança pela transfusão. E o pai fala, e a mãe fala, não vai fazer. Não vai fazer porque Jeová vai curar meu filho. Você não vai fazer. E o médico fala, rapaz, mas se eu não fizer, eu fiz um juramento, né, na medicina que eu tenho que salvar vidas. Se eu não fizer, essa criança pode vir a óbito. E o médico faça sem o consentimento dos pais. Meu amigo, eu te pergunto, será que ele iria responder? Nesse caso concreto, qual direito é mais importante? Nesse caso que eu acabei de falar, ou a vida ou a liberdade de religião? Nesse caso concreto, eu posso afirmar para os senhores que a vida prevalece sobre a liberdade de religião. A vida prevaleceu sobre a liberdade religiosa. Mas aí eu te pergunto, e a liberdade de religião pode prevalecer sobre a vida? Pode. Imagina a cena de um sujeito lá, moribundo, um leito de morte com 90 anos, ou mais, 100 anos, acometido de uma doença, e ele precisa receber um sangue para sobreviver por mais alguns dias, e ele se negue a fazer aquela transfusão. Será que alguém pode obrigar? Não, não pode obrigar o cara. Eu tenho aqui a minha liberdade de consciência religiosa e não quero a transfusão. O médico tem que fazer, senão o senhor vai morrer. Ele que eu morra, mas que eu morra dignificado por aquilo que eu acredito hoje. Eu te pergunto, nesse caso, qual direito pode prevalecer? A vida ou a liberdade de religião? Qual que é razoável? Opa, nesse caso concreto, a liberdade de religião pode prevalecer sobre a vida. Então é sempre no caso concreto. Sempre no caso concreto. Então, eu coloquei, não há hierarquia entre direitos fundamentais. E vou colocar assim, ó. Somente de maneira condicionada, vírgula, caso a caso, é possível estabelecer, somente de maneira condicionada, caso a caso, é possível estabelecer prevalência de direitos em colisão. Somente de maneira condicionada, caso a caso, somente no caso concreto,
Eu posso falar quando que um direito fundamental prevalece sobre o outro. Porque os direitos fundamentais não são absolutos, eles são limitados, eles são relativos. E quando eu falo de relatividade, grave isso, eu não posso clamar um direito fundamental no intuito de cometer crimes. Eu não posso clamar direitos no intuito de cometer atividade criminosa. Então, nenhum direito fundamental, olha que frase importante, dita pelo ministro Joaquim Barbosa, vou até colocar aqui, ó, nenhum direito fundamental, vou abreviar, pode ser utilizado como escudo no intuito de cometer crimes. Nenhum direito fundamental pode ser utilizado como escudo no intuito de cometer crimes. Olha que bonito isso. Sabe por quê, meus amigos? Eu não posso clamar um direito fundamental para cometer uma atividade criminosa. Imagina a cena, eu posso chegar aqui agora e falar bem assim, ó, tá ali o Luiz me gravando agora com meu amigo André, a Johanna tá aqui, eu chego e falo bem assim, eu queria poder fumar maconha. Eu posso fazer isso? Eu quero fumar maconha. Eu queria fumar maconha, livremente fumar maconha. Isso não é liberdade de manifestação do pensamento? Eu posso pedir para fumar maconha, por exemplo? Liberdade, eu quero fumar maconha. Posso. O Supremo Tribunal Federal, na DPF 187/DF, ele decidiu sobre isso. Ele falou que eu posso sim pedir para descriminalizar qualquer conduta. Eu posso chegar aqui agora e falar para os senhores, eu queria poder fumar maconha. Agora, se eu utilizar um direito fundamental e falar bem assim, ó, meus amigos que estão me assistindo aí agora, só um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. Claro que é só um exemplo, contando aqui, ilustrando. Mas eu chego e falo assim, meu amigo que tá me assistindo, quer passar no concurso público? Vou te dar um bizu, fuma maconha. Você vai ficar mais inteligente, vai estudar doidão, vai raciocinar melhor e vai passar na prova. Eu não posso fazer isso, claro que não, porque isso é apologia ao crime, não é verdade? Ou, por exemplo, chegar, por mais absurdo que pareça, falar assim, ó, pessoal, tudo bem, eu queria poder fumar crack. Crack. Eu posso falar isso para os senhores que eu queria poder fumar crack? Posso, por mais absurdo que seja, eu queria poder livremente fumar o meu crack, o cachimbo do diabo. Eu poderia fazer isso? Poderia. Agora eu não posso é fazer apologia ao crime. Chegar, minha amiga, meu amigo que está me assistindo aqui agora. Quer emagrecer? André está precisando emagrecer. André, quer emagrecer? André, vou te dar um bisu, fume crack. Vai ficar magrinho, bonitinho, sequinho, né? E vai morrer, vai pro inferno também, né? Satanás. Eu pergunto para os senhores, eu não posso fazer o quê? Isso é apologia ao crime. Eu posso sim pedir para descriminalizar, mas eu não posso fazer apologia ao crime, beleza? Então os direitos fundamentais são o quê? Relativos, guarde isso, são limitados esses direitos fundamentais. Outra característica importante para a sua prova, 2.2, é a característica da historicidade. Historicidade. O que significa afirmar que os direitos fundamentais são históricos? Significa o seguinte, amigo, esses direitos, eles evoluem. Um direito fundamental, aqui ó, eles evoluem. Evoluem como, Júnior? Eles evoluem de acordo com a época deles e de acordo com o lugar. De acordo com o lugar. Esses direitos não surgiram da noite para o dia. Eles evoluem de acordo com a época e lugar. O que é direito fundamental hoje, não necessariamente será um direito fundamental amanhã. O que é um direito fundamental, o que foi um direito ontem, aqui, não necessariamente hoje é. E o que não foi ontem, hoje pode ser. Esses direitos estão sempre evoluindo. Um grande exemplo é, por exemplo, países islâmicos. Eu te pergunto, em países islâmicos, lugar. Países islâmicos, tá aqui, ó. Lugar. Homens e mulheres em países islâmicos são iguais? Claro que não. Mas aqui no Brasil são iguais? Tanto é verdade que a Constituição, no artigo 5º1, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, eu posso afirmar para os senhores que homens e mulheres no Brasil são iguais. Beleza. Mas, de acordo com a época e o lugar, eu pergunto para os senhores, um grande exemplo, meio ambiente é um direito fundamental hoje, mas nem sempre foi assim. No passado não se discutia o meio ambiente como direito fundamental. Esses direitos estão sempre evoluindo de acordo com a época e também de acordo com o lugar. Eles são históricos. Grave isso, um direito fundamental ele é histórico. Outra característica importante, meus amiguinhos, 2.3, a característica da imprescritibilidade. Imprescritibilidade.
O que significa afirmar que um direito fundamental ele é imprescritível? Nem preciso definir, né? Que um direito fundamental ele não prescreve, ele não perde a força pela passagem do tempo. Um direito fundamental não perde a força, embora não seja exercido. Aqui a prescrição seria a perda de um direito pela passagem do tempo. Um direito fundamental ele não pode ser perdido por não ser exercido. Júnior, me dá um exemplo. Quer ver um negócio? Já pensou? Você não exerce a sua liberdade de religião e você perde a sua liberdade de religião? Quer ver um negócio? André, quanto tempo você não vai num culto religioso? Já tem um tempo, não tem? Aí o André não vai, não, acabou. De que ele for, acabou, meu amigo, você não pode mais não. Claro que um direito fundamental, ele não deixa de possuir força, embora não seja exercido. Um direito fundamental é imprescritível como regra. Opa! Aqui eu estou falando da característica. E o concurseiro profissa, ele pensa primeiro pelo quê? Pela regra. Qual que é a regra? Qual é a característica? Imprescritibilidade. Mas existem direitos que podem ser perdidos, direitos fundamentais, caso não sejam exercidos? Claro, por exemplo, a propriedade. Imagine que o indivíduo tem uma propriedade e não vá nessa propriedade, por exemplo, há mais de 10 anos, né, vai estudar isso em direito civil, ele pode sofrer a uso capião, né, ele pode perder a propriedade tomada por um outro particular, mas a regra é que um direito fundamental é imprescritível. Cuidado com isso. Outra característica, nem precisa explicar, né, mas é uma característica importante, um direito fundamental tem a característica da irrenunciabilidade. O próprio nome já sugere. Como regra, eu vou até colocar aqui, se é regra tem o quê, meus amigos? Tem exceção. Mas se cai na tua prova falando um direito fundamental é imprescritível e irrenunciável, certo ou errado? Tá certo, porque você pensa primeiro pela regra. Como característica, eu não posso renunciar a um direito fundamental. Eu não posso dispor de um direito fundamental. Eu não posso abrir mão de um direito fundamental. Mas é claro que existem direitos que podem ser renunciados. Por exemplo, o professor Pedro Lenza, meu mestre, grande professor, o professor Pedro Lenza, ele fala, por exemplo, o indivíduo que participa de um reality show, ele está abrindo mão da sua intimidade, não é verdade? Até tomando banho, você vê lá um indivíduo num reality show, ele abre mão da sua intimidade, né? Em alguns casos, até cenas de sexo explícito lá, tem um indivíduo dentro de uma casa daquela lá, porque ele, logicamente, assinou um termo nesse momento, abrindo mão da sua privacidade, da sua intimidade, em detrimento de um programa de televisão. Agora, como regra, um direito fundamental ele é irrenunciável. Eu não posso dispor de um direito fundamental. Eu não posso chegar aqui agora e falar, meus amigos, boa noite, estou precisando de dinheiro, viu? Quem quiser comprar aqui meu fígado ou meu rim, estou vendendo, mande um e-mail aí, uma mensagem lá, tomo nem proteína, viu? Para não sobrecarregá-lo, tá bem zeradinho, tanto meu rim quanto meu fígado, eu vendo ele aqui por 300 mil, vamos marcar a cirurgia aí no mercado negro, você tira meu fígado? Não, eu não posso fazer isso. Um direito fundamental, como regra, ele é irrenunciável, mas claro que é uma regra, existem direitos fundamentais que podem ser renunciados. Agora, cuidado, podem sim, a exceção diz que pode ser renunciado, pode ser renunciado, que eu vou abreviar, vírgula, desde que não ofenda a dignidade. Então é possível renunciar a um direito fundamental de forma excepcional, desde que não ofenda a dignidade. Então aqui é exceção, desde que não ofenda a dignidade, beleza? Desde que não ofenda a dignidade. Outra característica importantíssima, acompanhe comigo aqui, ó. Outra característica muito importante. 2.5. A característica da universalidade. O que significa afirmar que um direito fundamental é universal, meu amigo Luiz Carlos? O que significa? Luiz Carlos está me filmando aqui hoje, senhores. Luiz Carlos tem 1,90 m, viu? Minhas amigas solteiras que estão assistindo aqui o vídeo. Luiz Carlos, meu técnico, tem 1,90 m. Loiro, é olho azul, é Luiz? Verde. 1,90 m, olho verde, meu amigo, 20 anos de idade. O cara é boa pinta, bonito pra caramba. Vou ter que confessar, né? É um cara boa pinta, viu? Então você, menina que tá solteira, que tá interessado pelo Luiz Carlos, mande o currículo. Vamos lá analisar. Olha só, universalidade, viu? Ele ficou vermelho ali agora, universalidade. Quando eu falo de universalidade, eu tô falando o quê? Eu tô falando que um direito fundamental, ele pode ser exercido aqui, ele é exercido por todos. Quem é titular de um direito fundamental? Todos. Todas as pessoas podem gozar de direitos fundamentais. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Pessoa jurídica tem direito fundamental? Claro que tem. Eu já vou falar para os senhores aqui, ó,
pessoa física, aqui ó, pessoa física e também pessoa jurídica. Júnior, eu já vi essa questão em prova. Eu também já vi mais de uma vez. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica possuem direito fundamental. E quando eu falo de pessoa física, eu vou até colocar aqui. Eu vou chamar de PF, tá? Então um abraço aí para meus amigos que estão estudando para o concurso da Polícia Federal. Força, coragem, não desanime nem um minuto. Meus amigos que estão estudando para concurso de carreiras policiais. Esse tema aqui é um tema muito importante para a prova de polícia. Quando eu falo de pessoa física, que tem direito fundamental, eu estou falando aqui, inclusive, lá do artigo 5º. O artigo 5º diz o quê? Quando fala de pessoas. O que diz o artigo 5º? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo a quem? Aos brasileiros. E aqui eu posso diferenciar. Brasileiro nato tem direito fundamental? Claro. E quando eu falo de brasileiro, eu estou falando de quem mais? De brasileiro naturalizado. O naturalizado também tem direito fundamental? Tem. Tanto brasileiro nato quanto naturalizado. E o artigo 5º, quando fala de estrangeiro, fala de quem, hein, gente? Fala de qual estrangeiro? Fala de estrangeiro residente no território nacional. E aí eu te pergunto, e o estrangeiro? Por exemplo, estamos aqui em Roraima e temos muitos estrangeiros aqui. O estrangeiro em trânsito no território nacional, ele não tem direito fundamental? O estrangeiro em trânsito? Claro que esse estrangeiro tem direito fundamental. Então, meus amigos, além de brasileiro naturalizado, estrangeiro residente, eu poderia falar aqui, ó, de estrangeiro turista ou estrangeiro que esteja de passagem ou estrangeiro em trânsito no território nacional, ele tem direito fundamental. Lembrando que a Constituição, claro, não tratou do estrangeiro em trânsito, ela fala especificamente do brasileiro naturalizado, estrangeiro residente. Mas é claro, né, eu posso afirmar para os senhores, é óbvio que o estrangeiro em trânsito no território nacional também tem direito fundamental. Então, quem possui direito fundamental? Qualquer pessoa no território nacional. Tanto a pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Naturalizado, estrangeiro residente, estrangeiro em trânsito, possui direito fundamental. E muito cuidado, amiguinhos, e muito cuidado, que eu já vi em prova bem assim, ó. Olha pra cá. Qualquer pessoa no território nacional tem todos os direitos do caput do artigo 5º. Qualquer pessoa, ele está tratando de pessoa física, no território nacional tem todos os direitos do caput do artigo 5º. E aí ele queria que você soubesse quais são os direitos previstos no caput do artigo 5º, que são 5. Eu te pergunto, qualquer pessoa no Brasil, artigo 5º, vou colocar aqui, ó, cabeça, caput, que significa cabeça, não é verdade? Da Constituição. Qualquer pessoa no Brasil tem direito à vida? Sim ou não? Claro que sim. Tem direito à igualdade? Claro que tem. Tem direito à propriedade? Propriedade? Claro que tem. Tem direito à segurança jurídica, que nós vamos estudar, que é a garantia, não é isso mesmo? A estabilidade das relações jurídicas. E também tem direito à liberdade. Qualquer pessoa no território nacional tem direito à vida, igualdade, propriedade, segurança jurídica e liberdade? Tem. Qualquer pessoa no Brasil tem esses direitos. Qualquer pessoa no Brasil pode gozar desses direitos fundamentais. São direitos individuais. Qualquer um. Olha a maldade da questão. Qualquer pessoa no território nacional tem todos os direitos do caput do artigo 5º. E quando cai essa palavrinha, todos, né? Qualquer pessoa física, quando cai, ó, tem todos os direitos do caput do artigo 5º. Vida, igualdade, propriedade, segurança e liberdade. Tá certo. E o aluno fica muito desesperado quando escuta todos, sempre, nunca, jamais, exclusivamente apenas, mas aqui são todos do artigo 5º. Agora, se caísse assim na sua prova, qualquer pessoa no território nacional tem todos os direitos e garantias do artigo 5º da Constituição. Meu amigo, o artigo 5º da Constituição, esse artigo 5º aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, esse artigo 5º, ele tem 78 incisos e 4 parágrafos. Então, não são todos os direitos do artigo 5º. Por exemplo, a ação popular, ela tem que ser impetrada por um cidadão, que é a pessoa no pleno gozo dos direitos políticos, não é verdade? Então não são todos os direitos. O princípio da não extradição, o estrangeiro pode ser extraditado, não é verdade? Tem uma exceção, o estrangeiro pode ser extraditado, só não será extraditado por crime político ou de opinião. O brasileiro naturalizado pode ser extraditado por crime comum antes da sua naturalização e também por tráfico de drogas a qualquer tempo. Então nós temos direitos, por exemplo, o nato jamais será extraditado.
Então existem direitos que são exclusivos de brasileiros, não é verdade? Que não são extensíveis a estrangeiros. Então, muito cuidado, mas todos têm todos os direitos do caput do artigo 5º. E avançando aqui, ó, eu falei do direito à relatividade, historicidade, irrenunciabilidade, universalidade e rapidamente quero falar aqui também nos 2.6, vou colocar minha canetinha preta, 2.6, eu quero falar aqui da eficácia vertical, vírgula, horizontal, e essa daqui, ó, e a diagonal. Pois é, essa eu vou explicar primeiro. Vou colocar aqui uma tela em branco para explicar. Olha que bacana. Os direitos fundamentais, quando eles foram concebidos assim, da seguinte forma. Tá aqui o Estado, olha o que eu vou fazer, hein? Tá aqui o Estado tá aqui em cima, não é? Opa, aqui, ó. Tá aqui o Estado, minha canetinha, cadê? Tá aqui meu marca-texto, tá aqui o Estado, ó. O Estado tá aqui, vou fazer o Estado com chifre. Tá aqui o Estado, e aqui tá o indivíduo, cabeçudinho, né? Tá aqui o indivíduo. Um direito fundamental, quando ele foi concebido assim, ó. Tá ali o Estado e tá aqui embaixo o indivíduo. O direito fundamental, ele funciona como um campo de força. O indivíduo tem um campo de força. O Estado vai tentar frustrar isso. Ó, vou desapropriar a sua casa, vou tomar o seu emprego, vou te impor uma religião, e o indivíduo vai falar, olha pra cá, a partir de agora eu tenho um direito fundamental. A partir de agora você não pode tirar minha propriedade de qualquer maneira, você não pode tirar minha vida de qualquer maneira, você não pode me impor uma obrigação de qualquer maneira, porque eu tenho um direito fundamental. Nessa relação, o indivíduo, clamando direito contra os abusos do Estado, eu falo que o direito fundamental tem uma eficácia vertical. Só que, modernamente, entende-se que o direito fundamental ele também pode ser aplicado entre cabeçudos, entre particulares. Um particular tá aqui, ó, clamando direito contra o outro, com seu campo de força. Numa relação, que aí eu já vi cair em prova bem assim, ó, numa relação jurídico-privada. Um indivíduo clamando direito contra o abuso do outro, uma relação jurídico-privada. Nessa relação entre particulares, né, entre particulares, que vai cair na sua prova com esse nome aqui, ó, eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu já vi cair desse jeito em prova. Então, muito cuidado. Além de uma eficácia vertical, a eficácia horizontal. Vou te dar um exemplo aqui agora. Veja, por exemplo, que teve um caso lá em São Paulo de uma associação que defendia cães e gatos, né? Eu acho muito importante defender bicho. E tinha um sujeito lá na associação que ele queria defender o ecossistema como um todo. Olha que cara interessante. Um sujeito interessante, merecia ser estudado. Ele falou, gente, o ecossistema é muito grande, temos que defender o ecossistema como um todo. Por exemplo, vamos defender os cupins também. As pessoas estão matando os cupins, estão destruindo o cupim, estão queimando as árvores. Aí os caras, brother, aqui é só cachorro e gato. E os cupins, cara? Cupim não, velho. Cupim não tá aqui, é só cachorro e gato. Bicho, mas o cupim é importante pro ecossistema, a gente tem que resgatá-los e soltá-los na natureza e tal. Os caras, brother, se tu ficar nessa loucura tua, a gente vai te expulsar da associação. O cara, não, cupim. O cara insistiu tanto que ele foi expulso. Senhores, ele era tão diferente, para não falar doido, que ele entrou com uma ação judicial, falando que ele foi expulso de uma associação sem direito à ampla defesa e o contraditório. Ingressou com a ação na primeira instância, o juiz chamou ele de doido. O professor deve ser perturbado e tal. Ele recorreu ao tribunal, perdeu. Tema constitucional, recurso extraordinário. Ele foi parar no STF, falando que ele tinha direito à ampla defesa e o contraditório. Sabe o que o Supremo falou para ele? Não é que o senhor tem razão? Os direitos fundamentais servem para proteger, eu perdi, servem para proteger, vou colocar aqui, ó, o indivíduo contra os abusos do Estado, bem como os indivíduos nas suas relações entre particulares. Então, na eficácia vertical, bem como numa eficácia horizontal. E o Supremo entendeu que ele tinha que ser reintegrado à associação e ter um julgamento justo com o direito à ampla defesa e o direito ao contraditório, e assim aconteceu. E hoje se discute também que além de uma eficácia vertical e horizontal, nós temos uma eficácia diagonal, que muitos chamam também de eficácia horizontal. Mas a eficácia diagonal seria particulares
uma certa relação de superioridade. Alguém me lembra de um exemplo? Imagine relação trabalhista, não é verdade? Particular com uma relação de superioridade. Imagine o caso da Air France, que o Pedro Lenza cita muito bem, um indivíduo lá na Air France, lá, que a Air France, que é uma empresa aérea que fundiu com a Latam, ela no seu quadro de empregados tinha empregados franceses e brasileiros. E ela pagava muito mais para francês em detrimento de brasileiro. Um brasileiro entrou com uma ação judicial e pediu igualdade. E assim, o judiciário entendeu pela igualdade na relação de tratamento entre brasileiros e franceses numa empresa que operava aqui no Brasil. Uma relação de superioridade, uma relação trabalhista. Então, além de eficácia, voltando aqui, eu perdi de novo. Vou colocar aqui, ó, de novo. Além de uma eficácia, né? Tá aqui o cabeçudinho, tá aqui os cabeçudinhos aqui. Além de uma eficácia vertical, além de uma eficácia aqui horizontal, nós temos aqui, ó, uma eficácia diagonal. Eficácia vertical, horizontal e diagonal. Então, resumindo, olhe para cá. A eficácia vertical, indivíduo clamando direito contra os abusos do Estado, uma proteção, indivíduo versus Estado, resistência, oposição. Nas suas relações privadas, né, pode ser aqui horizontal, um indivíduo contra o outro. E se for uma relação privada com uma certa superioridade, como por exemplo uma relação empregatícia, é possível também na sua eficácia diagonal. Isso já caiu muito em prova. Então, eficácia vertical, tá aqui, ó, indivíduo contra o Estado. Eficácia horizontal, um indivíduo contra o outro. E numa eficácia diagonal, foi o exemplo que eu dei da Air France. Agora, meus amigos, muito cuidado com o que eu vou falar, muito cuidado mesmo, porque nós temos uma outra característica importante, bem importante para a sua prova, que é essa característica aqui, ó, 2.7, a chamada característica da proibição do retrocesso social. O que significa afirmar proibição do retrocesso social? Significa o seguinte: uma vez que um direito social foi regulamentado, não será possível retroceder. Não é possível retroceder. Uma vez que um direito fundamental foi conquistado, não é possível o retrocesso. Uma vez que um direito fundamental foi conquistado, eu não posso retroceder. Eu não posso voltar nesse direito social. Imagine, por exemplo, a alimentação. Nós temos lá um programa chamado Fome Zero. O Estado não pode retroceder. Ah, Júnior, mas nós temos aí também, além disso, né, a questão do mínimo existencial, não é verdade? O mínimo existencial, verdade. A proibição do retrocesso, lembra aí do mínimo existencial. Você tem um direito à saúde, um mínimo existencial. Imagine que o Estado fala, eu não tenho condição de comprar remédio. Ele invoca a cláusula da reserva do possível. Opa, é aqui o mínimo existencial versus, vou até colocar aqui, ó, combatendo com a reserva do possível, reserva do financeiramente possível. Imagine que o Estado fala, você tem o direito ao mínimo existencial, é o mínimo existencial, você tem direito aqui ao mínimo existencial, eu até coloquei aqui, ó, mínimo existencial, que está em conflito, aqui, meus amigos, em conflito com a reserva do financeiramente possível. O cara está falando que ele não tem, o Estado está falando que não tem condição. Meus amigos, o Estado não pode invocar a reserva do financeiramente possível diante de questões de saúde. Nós temos uma jurisprudência e eu vou trabalhar questão jurisprudencial em exercício com vocês. Então, uma vez que um direito fundamental social foi regulamentado, não é possível retroceder. E para fecharmos aqui, ó, além disso tudo, nós temos aqui que os direitos fundamentais, eles têm uma aplicabilidade imediata. É o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Diz que os direitos fundamentais têm aplicabilidade, aplicação imediata. Embora saibamos que esses direitos possuam eficácia, que pode ser de eficácia plena, podem ser de eficácia contida ou eficácia limitada, os direitos fundamentais têm um mínimo de aplicabilidade imediata. Quando eu falo de eficácia plena, porque não depende de regulamentação legislativa. Quando eu falo de eficácia contida, é porque o direito pode ser restringido. E quando eu falo que um direito é de eficácia limitada, é porque para produzir os seus efeitos, ele depende de
lei. Embora as normas possuam aplicabilidade e eficácia plena contida e limitada, os direitos fundamentais, eles possuem uma aplicabilidade imediata. É o que prescreve o artigo 5º da Constituição, lá no seu parágrafo 2º da Constituição Federal. Muito cuidado com isso. Beleza? Tranquilo? Falamos aqui de várias características importantes. E vamos ver, olha como é que isso tem caído em prova. Olha essa questão aqui do IBAD, Sejud, né, advogado, ano de 2017. Vamos ler? Olha o que diz aí a questão, hein, pra gente fechar. A vedação aqui, as pessoas humanas, a vedação é que as pessoas humanas possam abrir mão dos direitos inerentes à sua condição existencial, está associada a qual das características fundamentais dos direitos humanos? A vedação de que as pessoas humanas possam abrir mão de seus direitos. Falamos aqui hoje. A vedação de que as pessoas humanas possam abrir mão dos seus direitos inerentes à sua condição existencial está associada a qual característica dos direitos fundamentais? Qual é a característica? Meus amigos, é bem tranquilo. Nós sabemos que os direitos fundamentais são o quê? Irrenunciáveis. Lembramos disso? Um direito fundamental, ele é irrenunciável, não é verdade? Os direitos fundamentais, eles não são prescritíveis, muito pelo contrário, a característica é que um direito fundamental é imprescritível. Ele é inalienável, não é? Inalienável. Perversidade, não tem nada a ver. Soberania estatal. Claro que a característica aqui que trata dos direitos fundamentais é a característica da irrenunciabilidade. Portanto, cai em prova, muito cuidado, vamos ficar por aqui e voltamos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Valeu, coragem, vai dar tudo certo. O teu sucesso é questão de tempo, beleza, meu amigo? Vai dar tudo certo. Não aceita ninguém falar pra você que não vai dar certo. Vai dar certo, você já deu certo, beleza? Você é um sucesso e eu tô louco pra contar sua história de superação. Eu quero contar sua história de aprovação no concurso público. Conte comigo aqui, o seu soldado, na luta e aqui na sua ajuda pra ver a sua aprovação. Um beijo, valeu, coragem.